Vamos lá, estou de volta com as últimas notícias do Fluminense nesta terça-feira. Vamos falar direto sobre uma decisão tomada pela diretoria do Fluminense, pensando no jogo da próxima sexta-feira contra o Fortaleza. Uma decisão que eu acho até que foi tomada tardiamente, pensando numa mobilização maior para esses jogos decisivos, né, que a gente terá pela frente, a começar na sexta-feira contra o Fortaleza, depois contra o Criciúma na próxima terça-feira. 2 jogos, como eu falei hoje pela manhã, jogos que podem praticamente definir, não definir, mas deixar a situação do Fluminense muito bem encaminhada para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Fluminense resolveu fazer uma promoção de ingressos e abrir o setor norte, algo que não é muito natural, porque o setor norte só abre para jogos de alta demanda, né? Quando os outros setores estão praticamente esgotados. Mas a diretoria do Fluminense conseguiu viabilizar isso e já abriu o setor norte, inclusive, desde cedo, vendendo ingressos R$10 a inteira, R$5 a meia entrada. Olha, gente, eu não sei se isso vai ser a solução, mas acho que é uma decisão que tinha que ser tomada. Eu acho que o que o clube puder fazer para estimular o torcedor, para ajudar o torcedor a ir no estádio, ele deve fazer, né? Tem que ser parte da estratégia nessa reta final de Campeonato Brasileiro. A parte de discussão se o time merece ou não merece, isso é outra coisa. O clube tem que tentar algo diferente, até para motivar aquele torcedor que não é sócio, aquele torcedor que tem pouca condição de ir ao estádio, porque ir ao estádio não é só pagar ingresso, ir ao estádio envolve locomoção, você tem que depender de transporte público, ou você tem que pagar, né, um aplicativo, você vai gastar com alimentação, enfim, você tem uma série de outros gastos que estão diretamente ligados a um jogo de futebol. Então, para muita gente, às vezes é inviável. E aí a diretoria tem que facilitar. Estou compartilhando, por exemplo, aqui, ó, esses são os preços normais. Os preços que já tinham sido divulgados pelo Fluminense. A gente tem ingresso no setor leste superior. Cadê? Leste superior. Inteira é R$20. Meia entrada R$10 para o público geral. Então já é um valor baixo, né, para uma partida. Então colocar esse ingresso a R$5, ele acaba talvez motivando um pouco mais aquele torcedor que estava na dúvida. Pô, vou pagar R$20 a inteira, esse dinheiro pode me fazer falta. E não é só uma questão de, é apenas R$10 mais barato, ou apenas R$5 de diferença para o setor leste. Qual a diferença que isso faz? Aquele torcedor que não quer ir, não vai mesmo. Porque ele está cansado, porque ele está de saco cheio de 2024, porque ele está de saco cheio desse time que já envergonhou o torcedor em vários e vários jogos. Assim, tudo isso é verdade. E eu falei aqui, eu não vou ficar julgando ninguém. O que eu puder fazer para contribuir, para estimular, porque eu acho que é muito, e vai ser muito determinante a presença do torcedor do Fluminense no estádio, não tenho dúvidas, não subestime isso, gente. Os números dizem, quer ver? Só olhando aqui rapidamente, fazendo uma rápida pesquisa aqui, o Fluminense venceu todos os jogos deste ano de 2024 com um público acima de 50 mil torcedores, todos. LDU, final da Recopa, Palmeiras, Bahia, Atlético Mineiro, aquele jogo que eu citei aqui mais cedo, né? Atlético Mineiro pela Libertadores. Venceu todos os jogos com público acima de 50 mil torcedores. O Fluminense também tem um aproveitamento muito positivo quando o público é a partir de 40 mil torcedores. O GE fez esse levantamento aqui e o aproveitamento é de 79%. 58 jogos, excluindo clássicos, tá? 41 vitórias, 14 empates, somente 3 derrotas. Esse é o desempenho do Fluminense. Perdeu somente 3 jogos em 58, gente. É muita coisa. Então, isso, obviamente, não é por acaso. Faz diferença. O Maracanã lotado, ele torna a atmosfera, a gente que está lá transmitindo, muitas vezes o torcedor é algo comum, é algo banal, e às vezes ele não percebe a diferença, vocês não percebem. Mas a gente que está ali transmitindo, está no calor da emoção, a atmosfera do estádio é completamente diferente. Destoa. E o jogador dentro de campo, ele sente isso também. Para animar um pouquinho mais, falando aqui de Mano Menezes, porque foi outro dado que apareceu para mim aqui. Em 13 jogos no Maracanã, o Mano só perdeu um jogo, né, nessa campanha de retomada do Campeonato Brasileiro. Enfim, só um elemento, só uma curiosidade a mais para mostrar o quão importante é
Outro tema que eu abordei no vídeo de mais cedo, quem não assistiu, o vídeo de mais cedo que eu publiquei aqui no canal, foi muito mais um recado para os jogadores, para a comissão técnica, do que para o torcedor. Pedir para o torcedor ir ao estádio, fazer campanha, a gente já fez diversas vezes esse ano. Porque em diversos momentos a gente falou, gente, esse é o jogo do ano, esse é o jogo mais importante. E de fato, esses 2 próximos jogos podem definir a vida do Fluminense, o futuro do Fluminense. Então, eu vou fazer aqui o que eu sempre fiz. Se você pode ir ao jogo, vá. Não subestime a diferença que você pode fazer neste momento. Não pense, porque o fato da diretoria do Fluminense abrir o setor norte com o ingresso a R$10, R$5, isso não necessariamente vai significar que o Maracanã vai lotar. Sabe, uma coisa não está diretamente ligada à outra. Mas é um movimento que talvez possa gerar, por tabela, um efeito dominó, o desejo novamente da torcida entender que, pô, vamos nos juntar, vamos para o Maracanã e vamos apoiar, vamos empurrar esse time que por tantas vezes nos irritou, que por tantas vezes nos revoltou em 2024. Tudo isso é verdade, mas também tudo isso é pelo Fluminense, porque esses caras daqui a pouco, esses caras não vão estar mais no clube. Tem um monte de gente que eu tenho certeza que não está nem aí. Não são todos, mas eu tenho certeza que tem um monte ali que não está nem aí. E que fica, o que fica é o torcedor, o que fica é o Fluminense. Então é uma atitude que, repito, para mim é até tardia, mas necessária. É um movimento necessário que a diretoria do Fluminense faz, tentando levar mais gente, tentando levar mais torcida para o estádio. Isso por si só não vai ser suficiente. Esses caras precisam responder em campo. Eles precisam ter dignidade para honrar o torcedor que vai ao estádio. E se isso acontecer contra o Fortaleza, contra o Criciúma, contra o Cuiabá, certamente teremos mais torcedores no estádio. Certamente teremos o Maracanã mais bonito. O que faz o torcedor ir ao estádio não é só promoção de ingresso. O que faz o torcedor ir ao estádio é o time, é vontade, é brio, é disposição, é garra, é sangue nos olhos, é revolta com a derrota, coisa que o torcedor do Fluminense viu poucas vezes ao longo desse 2024. Por isso eu não julgo absolutamente ninguém. Mas, reforço, quem puder ir, se você puder ir, vá. Você, todos que vão nesses jogos, vão fazer diferença. E isso pode ter um peso determinante. Pense que está acabando 2024. Pense que falta muito pouco. Faltam 3 jogos em casa. E esses 3 jogos podem definir o que a gente vai viver no ano que vem. Se vai ser a vergonha que ficaria para a eternidade esse rebaixamento, ou se teremos a chance de aprender com os tantos erros cometidos esse ano para tentar novamente voltar a ser competitivo no cenário internacional, voltar a ser competitivo no Campeonato Brasileiro, dessa vez acertando mais do que errando. Até porque errar mais do que já erraram esse ano fica realmente muito complicado. Eu já estava esquecendo de destacar isso aqui. A Aline Nassari publicou mais cedo hoje que Fluminense e Superbet vão distribuir 10 mil faixas no setor sul no jogo contra o Fortaleza. A ideia é mobilizar a torcida, comparecer, contribuir da arquibancada em um jogo tão importante para a temporada. São modelos semelhantes aos tradicionais cachecóis usados na Europa, com aproximadamente 1 metro de comprimento. Então é mais uma ação do clube com o patrocinador para tentar fazer algo diferente que pode ficar, sem dúvida alguma, muito bonito sim no Maracanã, no setor sul. Então, espero que até sexta haja uma mobilização, espero que até sexta esse panorama mude bastante para que possamos fazer uma festa bonita, se Deus quiser, conquistar esses 3 pontos. Bom, vamos falar sobre John Ares. A gente está já meio cansado também de tantas especulações envolvendo o futuro do John Ares, que vai para o Cruzeiro, que o Cruzeiro quer, que o Botafogo vai atravessar, que o Textor vai levar para o Lyon e depois já para o Botafogo. Na imprensa turca já há muito tempo noticiando. Hoje a gente teve mais uma notícia sobre isso, de um jornalista turco. Vou compartilhar aqui para você, ó, que essa notícia foi dada nesse programa aqui no YouTube. Num vídeo ali tem mais de uma live, tem mais de 100 mil visualizações, então é um veículo lá que tem relevância. E ele publicou que foi alcançado um acordo com o John Ares. Cabe as negociações de transferência de taxas entre os 2 clubes, os valores envolvidos. Vamos lá, galera. Isso, obviamente, ganhou destaque aqui na imprensa especializada de Fluminense. O John Ares, ele já tinha aceitado uma proposta do Galatasaray no meio do ano. O Fluminense voltou atrás, rompeu com algo que eles tinham combinado e não fez o negócio, não vendeu.
Isso gerou muita insatisfação no Arias, no staff dele, deu toda aquela polêmica, beleza, a vida seguiu. O John Arias permaneceu no Fluminense pelo menos até o final do ano. Então, é evidente que aquela proposta feita para o Arias, ela permanece. Bom, os caras não aceitaram, mas no final do ano a gente volta a conversar, a proposta vai ser mantida. A gente tem interesse, a gente quer te contratar. Então, totalmente normal que já haja um acordo entre Arias e Galatasaray. É natural. Agora, nesse meio do caminho, pode aparecer outra proposta superior que faça o Arias mudar de ideia. Clube brasileiro, Fluminense, através do presidente Mário Bittencourt, já falou. Uma das condições é não negociar o Arias para o futebol brasileiro. Ponto. Ponto. E se o Fluminense não quiser, não faz negócio. Ou vai para a Europa, ou vai ficar, ou vai terminar o contrato e sai de graça depois. Mas eu falei com uma pessoa próxima ao staff ali do Arias, né? E essa pessoa ela me disse, na apuração, para saber, enfim, a gente tem que correr atrás para tentar entender se tem alguma novidade ou não. E desde aquele momento em que a situação foi resolvida na janela, que o Arias continuou, permaneceu para ajudar o Fluminense nessa luta contra o rebaixamento, desde aquele momento o Arias falou, meus empresários vão cuidar disso, o meu foco está no Fluminense. O Arias está alheio a todas essas especulações e ele está totalmente focado no objetivo de ajudar o Fluminense a se livrar da Série B. E por que eu acredito nisso? Porque o Arias, a gente pode falar qualquer coisa dele, mas ele sempre foi um cara extremamente profissional, sempre foi um cara extremamente dedicado e que defendeu com muita honra as cores do Fluminense até hoje. É um campeão da Libertadores, é um ídolo, querendo ou não. Houve aquela situação em que foram feitas promessas a ele, e na época eu falei, ele tem direito de ficar insatisfeito, mas ele tem contrato. Então eles têm que se resolver e o Arias tem que continuar jogando pelo Fluminense. Ele continua jogando e ele é um jogador importantíssimo e a permanência do Fluminense na Série A passa por ele. E em nenhum momento, o Arias não está treinando, jogando e negociando, pensando em que clube ele vai jogar no que vem. Ele deixou esse tema com o staff dele, que vai receber as propostas, que vai receber sondagens, como já recebeu várias. Terminando no Campeonato Brasileiro, eles vão sentar e vão conversar. Não tem conversa acontecendo agora. O Fluminense já disse que não vai fazer nada antes de definir a sua vida, a diretoria no caso, para 2025. Antes de definir essa permanência. Então não tem nada acontecendo agora. O Arias não está com a cabeça dividida, não está com o coração dividido. Ele está focado, não quer saber de proposta agora, não quer saber de negociação agora. Ele quer terminar a temporada, ajudar o Fluminense a se livrar da Série B e depois sim, ele tem vontade de sair, ele quer sair e provavelmente vai sair no final do ano. Também não é novidade para ninguém. Então, só para explicar a vocês, porque parece que toda hora tem algo novo e os caras estão, nesse momento de turbulência, de dificuldade, de pressão, os caras estão negociando e estão cagando pro Fluminense. Não é bem assim. O staff dele está recebendo proposta, está negociando, eles podem fechar e depois vão ter que se resolver e vão ter que fechar com o Fluminense. A questão é que agora isso não está acontecendo. Não, pelo menos, diretamente ali com o envolvimento do Arias e a diretoria do Fluminense. Então, para explicar isso para vocês e deixar isso bem claro, até para de uma certa forma também tranquilizar, faltam 5 jogos para o término da temporada e depois, não só o Arias, mas a vida de outros tantos jogadores que têm contrato, inclusive contrato terminando no final do ano, tudo isso vai ser resolvido. Mas primeiro tem essa missão muito importante, que é a permanência na Série A. Fechou, pessoal? Um abraço, tamo junto, vamos falando aí ao longo do dia, ao longo desta quarta-feira também, mais um feriado aí, Campeonato Brasileiro vai voltar, teremos jogos mais importantes. A gente vai falar sobre isso em breve. Quem não assistiu o vídeo de mais cedo aqui no canal, puder dar uma moral lá, quero ouvir a opinião de vocês também. Foi muito mais um desabafo, um apelo para que esses caras entendam a importância, entendam o que está em jogo e deem a vida em campo nessas partidas em que eles têm a obrigação de vencer. Não há mais desculpa. Um abraço, tamo junto.